Senhor, eu te dou graças nesta manhã, porque podemos contemplar aqui, Senhor, o que o mundo não pode. Podemos sentir e ver a tua graça e nos maravilhar de todas as obras que estão contidas na tua palavra, dos nossos irmãos do passado, meu Deus. Pai querido, assim como eles foram testemunha no seu tempo, seremos testemunha no nosso. Nos alegraremos em Cristo Jesus pela vitória sobre a vida de cada um de nós, sabendo que nossas casas estão firmadas, ó meu Deus, não em palavras espetaculosas, mas sim no sacrifício de Cristo lá da cruz do Calvário. Meu Senhor, como diz Colossenses 2:4, que não sejamos, ó Pai querido, presa e cair em armadilha de palavras persuasivas, adocicadas, como se vê hoje, Pai, nos quatro cantos do mundo. Mas ficaremos firmes, como diz o apóstolo Paulo, naquilo que nos foi dado de Cristo. E assim não seremos, ó Deus amado, presa do adversário. Meu Senhor, esta manhã, preserve este local de culto, esse ambiente onde tua reunião está sendo proclamada, que os inimigos não tenham poder nem acesso, sequer saibam onde estamos, ó Deus, mas possamos ser guardados. E, meu Senhor, envia do céu hoje a tua santa palavra, para que possamos nos defender deste mundo vil e sobreviver às suas atrocidades. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A minha voz tem estado bastante comprometida nesses dias. Eu também fui pego por esta gripe, mas com a graça de Deus, eu insisto em estar na casa do Senhor. Queridos, abram hoje as suas Bíblias no livro de Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo de número 19. Aleluia! O título de nossa mensagem hoje é o Deus da provisão. O Senhor me deu essa palavra por sua graça, já conhecendo o tempo que nós estamos vivendo no planeta Terra, e por causa dos anseios do seu povo, até mesmo de uns, o medo, ele possa dar a você encorajamento e certeza de quem você é e a quem você serve. Amém? Vamos lá? Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é o Deus da provisão. Aleluia. Preste bem atenção no que diz a palavra de Deus, um curto versículo, capítulo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu vou ler de novo, quero que você preste bastante atenção. Não tenha pressa de guardar a palavra já a sua Bíblia, mas medite e coloque no seu coração essas palavras que lhe serão úteis. Serão armas contra as adversidades desse tempo. Meu Deus, presta atenção, Paulo dizendo aos Filipenses, isso aqui é uma carta de gratidão vinda de Paulo, lá de Roma, quando ele estava já em cadeias. Presta atenção, meu Deus, segundo a vossa riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele está agradecendo esse povo que Paulo estando preso, eles deveriam ter um pensamento. Já que Paulo está preso em um outro país distante de nós, então nós não temos mais responsabilidade nem com seu ministério, nem com sua vida. Mas esse povo, a igreja de Filipe, ela se manteve firme. Afinal de contas, essa igreja ela foi gerada em Paulo. Paulo ele tinha um apreço especial por esta igreja, só explicando para você antes de pregar. Então esse povo aqui, eles continuaram mantendo Paulo. O presbítero da obra, ele era o encarregado de ir até Paulo de tempo em tempo, levando suprimento financeiro, levando dinheiro para que Paulo tivesse as suas necessidades pessoais supridas, mesmo estando em prisão. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Amém, queridos? Amém. A igreja, fora disso, ela não é igreja. Ela não é corpo. Ela não está
diante daquilo que a palavra de Deus nos garante. A igreja não pode ser aventureira nesse mundo. Ela também não pode ser uma filantropia que não tem a sua direção, o seu rumo. A igreja ela deve ter a sua eficácia. O corpo, ele tem que ser respondido pela cabeça, que é Cristo. Nós temos que estar arraigados nesta palavra, para que nós venhamos ser a igreja de Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo, ela é diferente das demais concepções que se vê por aí. Ela é única. Ela não se divide, ela não se vende, não se negocia, ela permanece. Amém? Aleluia. Feche os seus olhos. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus fiel. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta maravilhosa obra que o Senhor nos concede hoje e nos dá do céu a tua santa e adocicada palavra. Amém. Essa confiança de que o apóstolo Paulo tinha na provisão de Deus, ela não estava baseada nos desejos de Paulo de querer isso ou querer aquilo, mas antes ela se baseava na experiência de que Paulo viveu na sua própria vida. Se você discorrer sobre a vida pregressa de Paulo antes desse versículo que você acabou de meditar, você vai descobrir que Paulo, em algumas vezes, ele foi dado como morto. Todos estenderam as suas mãos de que Paulo já havia morrido. Ele já não estava mais entre nós. Mas a graça de Deus, que estava na vida deste homem, o manteve vivo, até mesmo quando o mundo o havia dispensado. Quando o mundo duvidou de que a vida de Paulo já não permanecia mais nele, o Senhor, por sua preciosa graça e provisão do seu Espírito Santo, o manteve vivo diante do acalorado chamar da morte. Este homem tinha uma experiência tão profunda com Deus, ele tinha uma certeza tão grande que o Senhor era com ele e que Deus o livraria dos tempos difíceis e das situações complicadas, que ele não teve nenhum tipo de medo, nem de ansiosidade, quando ele passou pelo naufrágio. Ele permaneceu firme, se diferenciando das outras pessoas. A proposta mental dos que estavam com ele e a proposta que estava no emocional daquele povo era diferente. No entanto, que o chefe da guarda ordenou a seus soldados que decapitassem os prisioneiros antes que o navio se partisse, para que alguns deles viessem a se salvar. Mas Paulo, estando naquele navio, ele parou esse calor da batalha emocional daquele povo, dando a eles a certeza, dizendo: o anjo do Deus pelo qual eu sirvo esteve comigo esta noite e me garantiu que nenhum fio de nosso cabelo será tocado. Nós devemos permanecer no interior da embarcação, não tendo por segurança nenhum outro tipo de salvação. Ou seja, os barcos salva-vida, não façam isso, porque vocês irão perecer. Então, as experiências de Paulo levou ele a um amadurecimento tão grandioso que nos dias de aperto da sua vida, por quem que Paulo apelava? A quem ele buscava? Em quem ele visualizava a sua salvação daquele momento? Num dia de aperto, num dia de sofrimento, num dia de quase morte, num dia de naufrágio, num dia de perseguição. As experiências de Paulo eram tantas que quando ele chega nesse ponto aqui, estando preso em Roma, já abatido fisicamente, sabendo que sua hora havia chego e não havia escapatória, porque assim o Senhor o havia determinado. O alento desse homem me espanta, porque ele ainda tem fôlego, ele ainda tem decência espiritual e emocional de fé para continuar conduzindo a igreja que estava lá fora, distante dos seus olhos. Ele permanecia na sua posição que Deus o havia colocado. Paulo nunca escreveu uma carta, seja a Éfeso, seja a Filipe, ou seja qualquer outro, aos Gálatas,
Ele nunca escreveu uma carta temendo por sua vida ou dizendo que a sua situação, Deus o havia colocado no momento de dificuldade. Então ele escreve uma carta de tristeza, desistindo da vida, levando alguns a tropeçar na verdade que antes ele havia dito. Ele permanece tão fiel na prisão quanto como ele era na sua liberdade. Ele os assistia na sua distância, como estando em cima do altar do púlpito e olhando eles presencialmente. Paulo continuava inflando a fé. Ele continuava dizendo para aquele povo que Deus é Deus e que merecidamente eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam acreditar. Ele sendo prisioneiro, já tendo a sua sentença já assinada, carimbada, ele continuava ensinando aquele povo que valia a pena lutar e esperar pelo Senhor. Isso estava baseado às experiências de Paulo para acreditar que o Deus que supre, ele não busca situações nem condições melhores para atender a sua oração. Porque se você hoje precisa de algo, se você hoje teme por alguma coisa na sua vida, você não deve levar a público os seus anseios ou os seus medos, mas você deve levar diante de Deus a sua certeza, como cabeceira de tudo que está acontecendo na sua vida, de que o Senhor é supridor da sua vida. E que Ele não vá permitir que por alguma necessidade você se perca. Que por alguma necessidade você venha a faltar, ou ser envergonhado, ou ser deixado para trás. Existem pessoas que desistem muito fácil daquilo que é a sua prioridade de pretensão. Olha para o seu irmão e diga assim: qual é a sua necessidade? Que Deus não possa suprir. Mas, querido, como que eu vou ter essa resposta de Deus? Como que eu vou ser ajudado pelo Senhor quando eu torno conhecida aquilo que está dentro do meu coração? Quando eu coloco diante de Deus. Paulo ensinou esta igreja de tal forma que ela se tornou um exemplo. Ela se tornou uma fortaleza no que se dizia pela fé de acreditar no suprir de Deus. Eles estão falando de um Deus que eles não podiam ver, como você não pode. Eles estão falando de um Deus que não se pode bater na porta física da sua casa. Eles estão falando de um homem que hoje está preso e eles podiam falar: se Deus permitiu que nossa liderança fosse para a prisão, quanto mais nós devemos fugir a tempo, devemos escapar de qualquer maneira, devemos pegar qualquer caminho ignorado que nos leve para distante de nossos inimigos, mas eles permaneceram firmes, acreditando que Paulo era Paulo e que Deus era Deus. Em que momento da sua vida você se deixou perder a sua identidade e anulou quem é Deus? Em que momento da sua vida você não conseguiu dar o próximo passo porque você se achou pequeno demais? Você se permitiu parar ali, desdenhar de si mesmo e com isso anular a Deus na sua vida. Eles continuavam suprindo a Paulo. Eles continuavam enviando as suas ofertas, enviando os seus donativos. Eles colocavam na mão do presbítero para que ele viajasse para Roma e entregasse nas mãos do apóstolo Paulo, porque eles ainda eram assistidos por este homem. Eles ainda eram ensinados por ele através de cartas. Paulo incentivava a igreja a permanecer firme, a igreja a permanecer com ardência espiritual, a igreja a permanecer fazendo todos os seus projetos, fazer com que todos eles vingassem a seu tempo, insistindo na luta e na perseverança de que o Senhor era com eles. Quando passa um tempo, quando chega aos momentos quase finais, então não é hora de enviar cartas para que eles pudessem, por elas,
ter uma proximidade maior ou menor do Evangelho de Cristo. Mas agora era momento de agradecimento. Era momento de que Paulo fechava o ciclo da sua existência para que outros pudessem tomar o seu lugar. Mas até mesmo nesta última carta, nesta última observação paulínea, ele não se descreve como alguém que está com a mente tumultuada e o seu emocional destruído. Pelo contrário, alguém que é capaz de falar sobre gratidão, entendendo que o seu fim está tão próximo como o sol que está prestes a se esconder atrás da colina, deve ser uma pessoa tão diferente, uma pessoa que atingiu um grau em Deus tão grandioso, que deixaria os seus corruptores sem ter para onde olhar de vergonha. Olha para o seu irmão e diga assim: nunca permita que sua necessidade te acuse. Você sabe quando é que a sua necessidade te acusa? Sabe quando é que a sua necessidade, ela coloca você prostrado? Sabe quando é que a sua necessidade coloca o pé na sua garganta? Quando você dá a ela a estima que você deveria dar a Deus. Quando você dá a ela o louvor que você deveria dar a Deus. Quando você a engrandece no seu íntimo e fora de você. Quando você faz com que outros conheçam que a tua necessidade é maior do que aquele que pode te suprir. Eu sei que eu não preciso esmiuçar porque você é inteligente. Mas quando você faz o que Paulo fez, quando você está disposto a não permitir que ninguém tome o lugar de Deus na sua vida, quando você está disposto a não permitir que nada massacre a sua fé, a sua convicção e a sua certeza de que Deus é poderoso para suprir, você tem, querido, um outro posicionamento. Você tem sim, porque nesse momento, o que você faz? Você sai a público? Ou você está disposto a ligar para quem você conhece, para que todos conheçam a sua dor e quem sabe alguém se compadeça? Mas quando você dobra o joelho e disse: Deus, tudo está comprometido aqui o que eu tenho. Meu sentido, meu emocional. E por último, essa situação está querendo corromper o que eu tenho de maior brilho na minha vida, a minha fé. E a certeza de que o Senhor existe. É você saber se colocar para o teu Senhor. É você saber dobrar, não só dobrar o joelho, mas levantar a sua cabeça diante de uma condição que você não tem condições de vencê-la e transferi-la para Deus. Você vai ser ouvido. Eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor não vai despedir você com o coração arroxeado pelo medo, com o semblante caído, com um olhar de desesperança. Eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa por você. Paulo tinha tanta certeza disso que ele colocou: o meu Deus. Ele está agradecendo a firmeza desse povo, a firmeza dessa igreja, a firmeza dessas famílias. Ele entendeu que eles aprenderam. E hoje a maior preocupação do céu é que você aprenda sobre o céu. E que você saiba pouco sobre a terra, sobre os costumes dos homens, sobre os costumes da humanidade. E que você aprenda muito sobre como o céu funciona. O céu funciona diferente da terra. O céu funciona diferente de tudo que você conhece. E se você se apegar às coisas deste mundo, você vai se tornar uma vítima dos acontecimentos dele. Por isso que, quando Josué assumiu o lugar de Moisés, qual foi a única fala do céu para ele? Como que Deus se pronunciou a Josué? O Senhor disse: se apegue às palavras deste livro.
Encha teu coração do que está escrito nele. Faça jus a tudo que está contido nele. E aí então, aonde você pisar a planta dos teus pés, você vai tomar a posse. E aqueles que se posicionarem contra ti, eles não te resistirão. Então aprenda do céu, Josué. Não pegue o mecanismo humano que ele falha. Pegue o mecanismo divino, que esse não conhece derrota. Você precisa aprender essas coisas. Você precisa, a confiança de Paulo. Aleluia. Louvado seja Deus. O povo nunca desistiu de Paulo porque eles acreditavam no Deus de Paulo. Eles podiam falar, não vamos mais enviar a provisão, porque além de mandar a provisão para Paulo, nós temos que nos certificar que a pessoa que enviaremos, ele tenha todo o recurso para a viagem, para o sustento dele durante a viagem, que não era pequeno, não eram poucos dias, eram meses. Eles não tinham medo, querido, porque eles acreditavam, esse tempo que está aí fora, se ele te assombra, é porque você não acredita no mecanismo divino. Se você está trabalhando com o teu coração amedrontado, se você está trabalhando com a sua mente conturbada, se você hoje viu alguma coisa na sua vida minguar, e esse pequeno sinal já foi o suficiente para desestabilizar o que Deus criou na sua vida, é porque você está fazendo um mau uso das armas de Deus. Você precisa imediatamente se recompor. Você que está pertinho do seu irmão, diga para ele, se recomponha. Querido, você não pode deixar entrar aqui. Essa é a maior arma do inimigo. Quem aqui já passou pela experiência de estar feliz com uma coisa que você está fazendo, e aí você encontra o seu amigo, vai contar para ele, aí ele fala assim para você, não sei não, porque meu amigo ali fez e deu tudo errado. Aí você está aquela alegria. Ele jogou um balde de água fria em você, o diabo jogou. E aí esfriou aqui dentro em você. Porque o diabo sabe que para ele te ofender, o que ele atirou contra você, não pode bater e cair, tem que entrar. E aí entrou. E aí o inimigo viu que entrou. E aí o inimigo disse, mais uma vez, ele vai continuar na derrota dele. Ela vai continuar na derrota dela. Se isso acontece com você, você precisa pedir a Deus para que ele possa blindar a sua fé, a sua mente, para ouvir essas coisas, elas não abalem a sua vida. Essa igreja tinha essa conexão com Deus. Paulo está preso. A notícia é avassaladora. Vendo que o seu ministro principal, ao homem que gerou a igreja em si, está preso, deveria para ele ser um sinal de derrota. Mas eles não viram desta forma. Eles viram como uma batalha que precisava ser vencida. Nós não podemos abandonar. Nós não podemos virar as costas. Nós não podemos fazer de conta que isso não é comigo. Não é comigo. Eles colocaram em prática o que aprenderam. O diabo não conseguiu atravessar essa igreja. Ele não conseguiu colocar no coração daquele povo de que Paulo foi, então se está preso, Deus o abandonou. Então por que nós vamos insistir numa obra que Deus não tem mais? Não, pelo contrário. Pelo contrário, queridos, eles tinham discernimento. E isso valeu o conforto de Paulo enquanto ele esteve na prisão. Deus não desamparou um homem preso, quanto mais você que está livre. Você que, se você tiver uma preocupação, e além da preocupação, grades à sua volta, o que seria de você? Anima seu irmão. Diga para ele, você deve confiar em Deus. Fala de novo. Diga mais uma vez. Eles só assistiram a Paulo no seu momento de fraqueza. O que está fraco na sua vida? Pensa aí. O que hoje está sendo a sua maior preocupação? Assista a essa situação.
não com o seu medo, nem o seu desamparo de fé, mas assista com a sua oração. Apresente a Deus aquilo, diga, Senhor, isso aqui está precisando de correção, isso aqui está precisando de atenção de Deus, isso aqui está precisando, Pai, de um socorro teu. Começa a apresentar o Senhor como soldado que não tem o que temer, alguém valoroso que aprendeu o mecanismo divino e que não duvida da provisão de Deus. Quando eles recebem essa carta de Paulo, eu imagino os olhares. Será que correu lágrima nos olhos daquele povo? Eu imagino que sim. Eles choraram com a carta. Porque eles leram: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Ou seja, Paulo continua. Paulo continua sendo Paulo de Deus. O homem que Deus transformara. Ele continua debatendo sobre o tema que Deus é supridor. Ele quer sair desse mundo sem nenhuma dúvida. De quem ele falou? Enquanto ele esteve livre, ele coloca todas as suas necessidades. Olha para o seu irmão e diga todas. Diga, você pode orar por cada uma delas. Diga de novo. Ele fala em glória por Cristo Jesus. Por quê que ele fala em glória por Cristo Jesus? Primeiro ponto. Quem venceu o que nós tememos foi Cristo. Ele veio aqui e venceu. Lá na cruz do Calvário, ele deixou bem claro que no mundo não havia força que não caiu naquele dia. Segundo, ele não está mais entre nós. Ele está no céu. Então o céu é chamado de glória. Em glória. Ou seja, Jesus não precisa estar aqui pessoalmente, fisicamente, como Deus. Ele está assistindo você. Ele está vendo você. Ainda que você não veja, porque ele está num estado de invisibilidade, ele está vendo você. Ele sente você. Ele conhece a tua dor. Ele conhece a tua necessidade. Ele esteve aqui por mais de 30 anos. Por que tudo de Paulo não se baseava num pedido de desejo? Ah, Senhor, eu quero ter um carro de porta blindada. Não era, não. Experiência. E Jesus? Jesus era Deus. E por que ele não veio e já deu a vida na cruz? Não. Ele viveu aqui, porque Deus não faz nada errado. Ele teve a experiência. Nos meus dias de tumulto, nas minhas condições de fraqueza, eu estou tendo o quê? Derrota? Não. Estou tendo experiências de saber quem é Deus. Agora depende do meu comportamento. Depende do meu comportamento, irmãos. Depende da atitude que eu tomo. Aí eu saio falando, esfregando as mãos, irmão, eu quero que alguém tenha dó de mim, porque Deus não tem. Guardar silêncio na hora da provação é o método mais poderoso contra o inferno. Não se fazer ser ouvido na praça, porque eu estou mostrando que Deus não é Deus supridor. Eu não acredito na provisão divina. Eu não acredito que Deus possa me suprir nessa situação. Por isso o apóstolo Paulo deixou a última. As vossas riquezas suprirá todas. É plural, irmãos. Todas. Não importa quantas você tenha. Todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, Cristo continua atuante. Quando ele foi para o céu, ele não abandonou a terra. Ele não falou para a igreja, se vira. Não, nós temos um governo. Nós temos. O nosso governo é Cristo. Nós estamos sobre a sua aquiescência. É Ele quem nos supre, nos guarda, nos cura, nos liberta. Ele levou sobre si. Ele arrastou tudo que estava sobre nós, Ele levou sobre Ele. E lá na cruz Ele o sufocou. Para que você hoje pudesse orar. Você pode orar. Fica de pé. Você vai orar pela sua necessidade agora, diante desta palavra. Você vai apresentar a Deus.
Você não vai pedir, você vai só apresentar. Quando você chega no médico, o que você faz? Você mostra onde está a lesão. A lesão que você não pode mostrar, porque ela não está externa, o que ele pede? Exames. Quando a lesão é interna, você tem sintomas. Se a sua lesão é interna, mostra o seu sintoma para Deus. Qual é meu sintoma, pastor? Tristeza, desesperança, angústia, incerteza. Mostre para o Senhor. Faça aflorar agora. Porque Deus vai te curar. Ele vai mostrar que Ele é supridor. Você precisa travar essa batalha com você mesmo. Você não pode aceitar o homem que você é hoje. A mulher que você é agora. Você está carregando coisas aí no teu baú que não é de Deus. Você está carregando tralhas que você precisa jogar fora. Está carregando coisa do inimigo, onde ele tem acesso na tua vida. Corta o acesso dele na sua vida. Corta. É acesso 100% de Deus. Corta. Eu tenho ansiedade. Apresenta, é um sintoma. Apresenta a Deus. Eu costumo ficar depressivo em épocas da minha vida. Apresente a Deus. Ele é supridor. Ele vai suprir. Ele vai entrar com providência. Mas você não pode jogar fora essa fé, essa constância, essa fidelidade. Apresente a Deus, por favor. Seja ferida externa ou sintomas daquilo que está interno. Meu Senhor, nós estamos diante do Deus que supre, o Deus que tudo pode. E nenhuma das nossas orações são rejeitadas pelo céu. Antes as portas se abrem para que elas sejam recepcionadas e são assistidas enquanto sobe pelo teu Espírito Santo, para que não haja impedimento, para que ela chegue, Pai querido, exatamente como saiu do nosso coração, exatamente como foi banhada por nossa fé, ela chegou diante de Deus, representando-nos, mostrando aquilo que nós precisamos. E eu sei que por misericórdia, e eu sei que por amor à igreja, meu Senhor, e por bondade de um Deus que não falha, o Senhor supre a necessidade do teu povo aqui, Pai. Seja interna, seja externa. Meu Deus, entra com esta providência. Supre a sua igreja, conforme a ordenança da tua palavra aqui hoje, meu Deus. Alcança teu povo, alcança teus filhos na sua necessidade, naquilo que eles precisam. Meu Pai, não permita que teus filhos estejam à cabeceira das praças. Meu Deus, gritando por um donativo, desesperado, precisando, mas que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, supra a necessidade de cada um deles. Amém e amém, Senhor. Amém. Queridos, não esqueçam do que ardeu no meu coração, que eu só faço isso quando Deus ordena. Ardeu no meu coração para avisar a igreja e ver que está na palavra. Ver que não. Eu jamais vou dar um ensinamento meu para você. Eu não tenho ensinamento para te dar. E nem tenho estratégia. Estratégia não existe. Existe sim oração. Eu quero tomar esse bairro para o Senhor, vou orar. Eu quero tomar, eu vou orar. Porque quando nós tivermos. Não vamos orar aqui, senão coitado do Vitor, colocar aqui 500, não. Quando tivermos, então, irmãos, vamos orar por esse aqui, ó. Nosso alvo de oração esse mês, esse aqui, ó. Entendeu, querido? Nosso alvo de jejum. Agradeço a Deus pelo Vitor, Letícia e o Bento, que são pessoas maravilhosas de Deus que abriu as portas da vossa casa. Porque essa aqui é a vossa casa, é a empresa deles para a obra do Senhor. Amém? Bom, liberando você para comer a pizza com a família, eu não vou. Vamos lá. Senhor, eu te agradeço, Pai. Obrigado, meu Deus, por tamanha obra e bem feito que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado pela disponibilidade do teu filho de se colocar para nos ajudar com medicamentos que são tão preciosos para essa época de hoje. E quanta dificuldade tem alguns para o acesso de tais. Meu Senhor, eu te agradeço, porque entre nós e para nós é o Senhor, é o céu e somos nós um para o outro. Obrigado, meu Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados debaixo da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Façam assim.
que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam